Oi, gente! Hoje a gente vai fazer uma batata gratinada com molho bechamel. Vou mostrar para vocês os ingredientes que a gente vai utilizar. Eu acredito que você tem todos esses ingredientes em casa e é uma receita fácil, rápida e muito saborosa para variar a batata na nossa casa. Eu estou utilizando aqui batata rosa, mas você pode estar utilizando a batata que você preferir, tá? Em torno de 700 gramas mais ou menos. Além disso, para o nosso molho eu vou estar utilizando manteiga, farinha e também leite morno. A gente já pode começar a nossa receita fazendo o primeiro passo, que é ligando o forno, para ele pré-aquecendo, para depois a gente poder gratinar a nossa batata. Eu pré-aqueci meu forno a 200 graus, tá? Ligando em cima e embaixo. Agora, o outro passo é descascar as batatas e cortar em fatias finas. Como eu não tenho o mandolim, que deixa elas bem fininhas, eu vou cortar com a faca mesmo e até vou deixar uma espessura um pouquinho mais grossa do que se fosse utilizando esse aparelho, tá? Então, vamos lá. Eu cortei as batatas mais ou menos nessa espessura, que não é tão fina, mas que também não chega a ser tão grossa, então a gente cozinha essas batatas e o objetivo é que ela não se desmanche. Ela precisa ficar boa, né, para comer, mas não muito mole de forma que ela quebre, tá? Então eu vou colocar na panela e colocar as nossas batatas para cozinhar com sal. Enquanto as batatas cozinham, a gente já vai preparar o nosso molho bechamel. O molho bechamel é conhecido como molho branco. Então, a gente precisa de manteiga, farinha e leite. A gente começa derretendo a manteiga, aí em seguida a gente coloca a nossa farinha e depois adiciona o leite morno aos poucos. A ideia do molho bechamel é não fazer com que seja um molho rápido, mas ele precisa ser cozinhado também com um pouquinho de tempo para que ele possa ficar com a espessura certa e mais aveludada, vamos dizer assim. Então, eu imagino que em torno de 15 minutos seja suficiente para a gente chegar dentro desse objetivo. Para o molho bechamel é essencial que a gente utilize um fouet para mexer, tá? Então, para dissolver bem a farinha com o leite e a manteiga, precisa ser um fouet, tá bem? Outra coisa que é muito importante é mexer o tempo todo. A gente vai deixar em torno de 15 minutos aqui no fogo, só que a gente não pode parar de mexer. Se a gente para de mexer, é bem possível que esse fundinho vai começar a grudar e vai queimar. E se a gente passar o fouet por cima, ele vai acabar subindo e trazendo cor e gruminhos para o nosso molho. Eu comecei misturando em fogo um pouco mais baixo por uns 3 a 5 minutos. Depois eu fui subindo o fogo gradualmente e ele demora um pouquinho para encorpar por conta da proporção, principalmente por conta da quantidade de leite, né, que é mais líquida. Mas ele vai ficando numa textura maravilhosa. Eu ainda vou deixar mais um pouquinho pelo meu gosto e adicionar também pimenta branca e sal. E no fim também um pouquinho de noz moscada. O nosso molho, então, ele chegou na consistência perfeita e eu vou provar para ver se ficou bom nos temperos. Eu utilizei, como eu já disse, sal, pimenta branca e noz moscada. Eu ainda vou adicionar um pouquinho mais de noz moscada e aí o nosso molho tá pronto. As nossas batatas, elas já cozinharam, então eu vou tirar elas da água e separar pra gente já poder montar o nosso prato.
Outras duas dicas que eu queria dar sobre o nosso molho e sobre o tempo de cozimento dele é que, primeira, a gente precisa desse tempo para que o molho se incorpore da forma correta. Se a gente para de mexer e desliga, ele fica muito fluido, não fica na consistência que a gente gostaria. E a segunda dica é que a gente não pode deixar de mexer. Se a gente deixar de mexer, ele vai começar a grudar embaixo e com isso também gradualmente e aumentando a temperatura, porque a temperatura vai fazer com que a farinha endureça da forma correta e deixe o nosso molho na espessura que a gente quer.